Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do Novembro Laranja, nossa campanha nacional de alerta ao zumbido, à misofonia e à hiperacusia. Três probleminhas do ouvido que são para lá de marginalizados e a gente aqui abraçou para que mais pessoas que sofrem com isso possam se encaixar nisso, possam ter referência do que eles têm, do que eles sofrem, que mais profissionais também possam se engajar aí, porque tá todo mundo precisando de mais profissionais que entendam desses sintominhas tão marginalizados aí da própria medicina, né? Enfim, hoje a gente vai conversar, aliás, todas essas lives do Novembro Laranja, a gente está conversando com pessoas ou que se curaram ou que tiveram uma super melhora. Mas são todos eles casos de superação, porque a gente precisa de bons exemplos para entender como é que era a vida deles, como é que a coisa foi evoluindo até chegar num estado de muito mais conforto. Então, hoje eu quero, se é que eu preciso, né, apresentar algum deles, porque os dois são ícones aí da luta, né, da batalha para a conscientização da misofonia. Então, deixa eu ver quem que já tá aqui. Eu vou chamar aqui a Big, vulgo misofônica sincera. Deixa eu ver se o... Peraí, foi enviado. Deixa eu ver se o Alex está aí. Alex Mota também está aqui. Estou mandando os dois convites. De quem que é esse que está? Que está uma porta de armário? Abigail ou Alex? É o Alex, só que tá invertido aqui. Deixa eu inverter a câmera. Sem problemas, querido. Abigail aqui já chamei. Opa! Opa! E aí, ô trio, que bom ter vocês aqui. Que bom. Tá tudo bem aí? Tudo bem. Alex, você precisa de uma camiseta laranja. Ou É do mesmo, né? lacinho. Boa. Enfim, olha o charme da Abigail, né? Com direito à florzinha Nossa, que Opa! bom, que bom. para Master, para Estrela Master Ah, que tem apoiado muito a causa da misofonia. imagina, que master o quê? Somos todas estrelinhas aí Gratidão. nesse céu que a misofonia está precisando, né? Enfim, meninos, muito bem-vindos, tá? Eu estou muito contente de vocês terem aceitado o meu convite, não só porque é uma live do Novembro Laranja, mas especialmente porque hoje é feriado, né? Então, nesse fim de feriado, estamos aqui os três trabalhando em conjunto com a empatia, né? Graças a Deus, com a empatia, com o carisma que a gente tem para levar informação para quem pode nos assistir ao vivo ou quem vai ter essa oportunidade de assistir depois. Mas especialmente porque vocês dois são pessoas de propósito, né? Passaram os perrengues da vida com a misofonia, foram melhorando, foram se superando e mesmo assim não desistiram de ajudar quem está lá atrás na linha do tempo que vocês já estiveram. Então, eu começo assim porque eu tiro o meu chapéu para quem não desiste, tá? Vocês têm o meu reconhecimento. Então, vamos hoje fazer um bom trabalho aqui e até eu queria ver se vocês estão à vontade para a gente fazer um bate-bola aqui bem informal, principalmente a dona Abigail, viu? Porque o Alex já me conhece de outras lives. Tá tudo bem com vocês aí? Tranquilo. Então tá Tá, bom. tô colocando aqui o link no Facebook para as pessoas poderem acompanhar também. Eu Pode esqueci, continuar. Sim, Vamos lá, eu vamos lá. esqueci desse detalhe. Para quem não conhece o Alex, ele tem um cérebro para lá de privilegiado, mas para lá de privilegiado. Então ele está sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Brain. É para lá de privilegiado esse cérebro, essa memória. Bom, meninos, então para quem ainda não está muito familiarizado, vamos falar um pouquinho, começar com o básico, né? Que é definir um pouquinho o que é essa misofonia. Tá?
tá? Então eu vou começar dando uma brifada aqui e eu queria muito que vocês complementassem com o ponto de vista de cada um, tá? Então eu separei para falar aqui que a misofonia é o nome curto da síndrome seletiva de sensibilidade a sons, ou 4S, né? Que às vezes fica mais fácil também de lembrar. Então, ela tem por característica uma aversão, não é eu não gosto, é uma aversão a determinados sons, alguns em comum com as pessoas e outros bem específicos, mas que quase todos têm em comum essa questão de serem baixos em termos de volume, então é muito diferente de quem não gosta da poluição sonora, e em geral repetitivos, tá? Então, como eu falei, não basta não gostar, porque se a gente transformar isso com as cores, eu não preciso gostar de todas as cores da paleta. Eu posso não gostar. A questão é uma aversão com sofrimento embutido, porque existe uma reação que é forte, é abrupta, é assim, instantânea, é incontrolável e é totalmente desproporcional à presença desses sons. Ou seja, é claro que as pessoas com misofonia ficam vendidas, absolutamente vendidas na presença desses sons. Então, imaginem o que é chutar o pau da barraca porque é incontrolável e depois se arrepender. Já dá para ter uma pequena noção do que eu quero que vocês gravem dessa live, né? E além do mais, essa questão de sofrimento com certeza gera problemas de relacionamento e já começa dentro de casa e se expande para fora de casa, seja no trabalho, seja na vida social, né? E como se não bastasse, ainda não é só com sons. Tem pessoas que têm absolutamente essa super reação com a visão de movimentos repetitivos, com o tato de movimentos repetitivos, com tato de a sensação tátil repetitiva, ou seja, é além dos sons, apesar da gente falar dos sons. Então, dei uma mega resumida, porque eu quero que todo mundo que está aqui entenda a repercussão que isso pode provocar na vida das pessoas. A gente não está falando de nada que é frescura. Aí, meninos, eu quero que vocês se sintam à vontade para complementar essa definição, falar do jeitinho de vocês. Abigail? Lady first. Tá, então eu vou falar. Para mim, a misofonia é como se fosse uma invasão de sons que, na maioria das vezes, as pessoas não escutam e, por conta disso, não entendem o porquê das reações. E é como se colocasse um megafone no barulho dentro do nosso ouvido. Então, era esse o sentimento que eu tinha, só que eu acreditava que todo mundo ouvia na mesma altura que eu, só que eu não entendia por que que as pessoas não se incomodavam. Então, para mim, a misofonia era basicamente você não entender o porquê todo mundo está ouvindo um som tão alto e não estão se incomodando, quando você não sabe o que é misofonia. Então, era um sofrimento muito grande e, além disso, o fato de você ser julgado como chato, isso também é muito dolorido, porque o tempo todo você ser rotulado como chato, você acaba acreditando. Eu sinto muito por você. Eu sinto muito. E vamos ver o que que a gente, né? Como você está contando essa parte da história aí, vamos ver depois as cenas dos próximos capítulos. Alex, vamos lá. Oi. Assim, eu gosto muito, desde 2018, que eu adotei uma definição que foi resultado de uma publicação de vários pesquisadores, notórios de misofonia, doutora Jennifer Broach, Miro Destai, Dr. Kumar, o Zachary Rosenthal, vários. Eu vou ler aqui para vocês, que é uma definição que também me define. A misofonia é uma síndrome neurocomportamental
caracterizada pela maior excitação emocional do sistema nervoso autônomo e reatividade emocional negativa. Por exemplo, raiva, irritação, ansiedade. Isso tudo em resposta a uma redução de tolerância para ações específicos. Parece complexo, mas eu não consigo pensar em misofonia de outra forma. Então, para mim, misofonia não é aversão a ações volume alto, né? Passou uma moto aqui, 100 decibéis, não, vai incomodar todo mundo na minha casa, não só a mim, né? Agora, se a moto tiver a 1 quilômetro, lá eu quase não percebo, me incomodar, me dar aquela reação, opa, é misofonia, né? Então, é você ter uma forte reação emocional, com aversão, de uma forma tão automática que você não controla isso, não consegue controlar, na presença de um som específico. Não é qualquer som. Misofonia não é... Eu não gosto de música, eu não gosto dos Menudos lá de 85, eu não gosto de... Enfim, misofonia não é eu não gostar de sotaque. Ah, não gosto de sotaque nordestino, paraense, carioca. Misofonia não é não gostar de uma pessoa falando. Misofonia é uma reação automática, ou quase automática, do meu sistema nervoso, né? Uma forte reação emocional que me tira do equilíbrio, me sinto invadido, agredido, né? Violado por um som bem específico, que é um som que não tem capacidade de causar nenhum prejuízo auditivo, não tem volume para poder me afetar. Essa é a definição que eu adoto. Muito bom, muito bom. E por falar nesses sons específicos, Alex, começa contando qual que era a sua listinha dos top 5 ou dos top 10, assim, os piores dos cruciais na sua vida. Claro, é uma lista pessoal, cada um vai ter seus gatilhos, né? Então eu vou pela ordem de incômodo, que também é a ordem de que foi surgindo. Assovio, pessoas assoviando, foi o primeiro que apareceu, incomodou rapidamente. Em seguida, eu descobri que as pessoas chupavam os dentes. Para mim, é um som que nem existia. E, de repente, aquele som começou a incomodar. Pessoas chupando o dente, mastigando, chupando osso, chupando caranguejo, chupando osso de galinha, chupando, enfim. Sons de mastigação, goma de mascar. O terceiro que apareceu, sons de atrito. Lixar as unhas, arrastar chinelos, lixar paredes, sons de atrito. E o último grupo de gatilhos, os sons que eu chamo de percussão. Tamborilar de mãos, principalmente em mesas, teclados. Então, assim, são os... Eu chamo de top 4, não tem top 5, são os 4 principais grupos de gatilhos. E, assim, cada um me afetando de formas diferentes, vamos ver mais à frente, mas são esses os principais para mim. Tinham outros que estão surgindo, como eu falei antes, a forma de pessoa falar, sotaque, a pessoa chiava, o uso de SS, né, por quê, entendeu? Então, mas que depois, não, isso não é gatilho, isso aí já é meus estresses, pode até a misofonia causar um estresse suficiente para fazer ter estresse com outras coisas, mas eu desconsiderei como gatilhos esse resto. Esses 4 são os principais. Eu tô achando nesses 4 tem uns top 20 aí. Tem uns 20, olhe lá. Mas enfim, porque você botou em grupos, né? Em grupos, exatamente. Abigail, querida, me conta da sua lista daqueles que você não dá para aguentar. Em primeiro lugar, foi tic-tac de relógio. O relógio podia estar em outro quarto, eu ia lá e tirava a pilha. Já fiz meu cunhado quase perder a hora por conta disso, porque eu estava na casa e sorte que ele acordou sozinho. E aí o relógio não tocou e aí fui eu que tirei a pilha. Então, para mim, o tic-tac de relógio foi o primeiro que me incomodava demais. E tinha essa questão de arrastar chinelo, eu podia estar com a porta fechada do quarto, alguém estava andando na casa e eu ouvia de muito longe. Isso para mim também era muito difícil. Então, minha irmã tadinha falava, mas eu fiz barulho, você acordou? Então, às vezes eu ia dormir, 10 minutos eu estava em pé de novo porque eu acordei. Então, causava muito transtorno do sono. Tinha a questão de construção. Eu por não
saber que era misofonia, construção tem em toda parte. Então eu achava que eu mudava para uma casa e a construção ficava ao lado, e na verdade era a construção de lugares que não eram tão perto. Então eu sempre tinha a impressão de que eu falava, toda vez que eu mudo de casa, aparece uma construção. E isso não era real, porque a construção podia estar longe, eu ouvia todo o martelar. Então martelação também era muito difícil. Cachorro, sons de cachorro latindo era muito difícil também. E, e a mastigação, e há pouco tempo, olha que interessante, antes de eu cessar os gatilhos, a mastigação apareceu por conta de leitura, você acredita? Lendo os misofônicos, os depoimentos dos misofônicos, eu comecei a prestar atenção. E aí surgiu no finalzinho. Foi muito interessante isso para mim. Vocês dois, né, me fizeram lembrar, né, embora o Alex tenha aí essa divisão que ele fez, o que é percussão, o que é atrito, tal. Em geral, eu explico para os pacientes que os sons que são gatilhos para as pessoas, na maioria das vezes, tem muito a ver com a boca, com o nariz, com as mãos e com os pés, né? Agora, na enorme maioria, os gatilhos são provocados por terceiros. Numa minoria de pessoas, o próprio som incomoda a pessoa. Então, o jeito dela mastigar, o jeito dela respirar, o que acaba sendo um sofrimento ainda maior, né? Porque não tem para onde correr. E também é uma minoria de pessoas que se incomodam com sons de animais, sejam latidos, piados, miados, etc. E a Abigail falando que ela se mudava de casa e sempre tinha uma construção, a coisa de, sei lá, uns 20 dias atrás, atendi um paciente de primeira vez que falou, doutora, eu vim aqui porque a minha esposa achou a senhora porque ela não aguenta mais. Nós somos casados há 5 anos e nós já nos mudamos 8 vezes por causa de cachorros, né? De não aguentar uma vizinhança com cachorro, querer mudar, e que vizinhança na face da terra não vai ter cachorro, não vai ter obra, né? Então eu estou me lembrando do caso dele por causa do que você falou. Então, mas que fique aí para as pessoas entenderem mais uma vez, porque eu vou falar quantas vezes forem necessárias de que isso não é frescura. Né? Então, isso é realmente um sofrimento que muda demais a qualidade de vida das pessoas, principalmente quando elas não sabem, né? Que eu acho que vocês dois passaram um bom tempo sem saber, e quando não, às vezes sabem e não são acolhidas por quem mora junto, né? Por quem está perto. Então, aí o problema realmente toma outra proporção. E por falar em aparecimento, mais ou menos 80% das pessoas, ou um pouco mais, tem o começo da misofonia ali na infância ou na adolescência. Alex, eu queria que você me falasse, né, como você escalonou aí a ordem dos sons, quais são os primeiros sons que você, hoje olhando para trás, identifica que foram gatilhos e se tinha especificidade de pessoa fazendo esse som ou se poderia ser qualquer pessoa? Bom, primeira quinzena de abril de 1977 foi quando começou. Eu tenho essa precisão me persegue. Foi quando começou. Que incrível! Porque assim, um mês antes, eu passei por uma cirurgia, retirar as amígdalas, tinha uma inflamação pós-operatória, garganta e ouvido. Aí eu tive algo parecido com hiperacusia, qualquer volume de som me afetava, mas foi reduzindo. Aí, de repente, som de assovio me incomodava. E justamente, eu tinha 7 anos, tinha um irmão de 14 anos, mais velho, que ele olhava para mim assim, não, aquele mimado ali tá se aproveitando da situação para poder ter atenção. Essa história de assovio. Aí começava a assoviar. Aí assoviava. Por mais que eu chorasse, que estava doendo. Então foi o primeiro trauma, gatilho de uma forma traumática. Meu irmão foi a primeira pessoa que me afetou assim, de uma forma intensa. Com relação a chupar, porque ao redor as pessoas chupavam o dente, mascavam, sem querer, ao falar, às vezes faz um som com a boca, né? Isso tudo me incomodava. Então,
apesar do assovio ser uma coisa que me agredia, mas o som que mais eu tinha vontade de agredir as pessoas era justamente mastigação. Porque, assim, juntava de me incomodar com aquela coisa do escrúpulo. Como é que a pessoa faz uma coisa na minha frente dessa? Não tem consideração por mim, chupar dente, que nojo, tal, tal, enfim. Meu senso crítico começava a subir, aí eu cada vez mais me irritava. Então, eu cheguei ao ponto de me segurar para não agredir uma pessoa da família. Eu estive muito próximo de agredir em função de mascar. O assovio, que foi traumático, era uma coisa que me fazia, ó, me fazia recolher todo, me derrepesar todo. Eu não tinha defesa, mas o chupar dentes, eu tinha vontade de murrar as pessoas. De Então, agredir, né? Puxa vida, isso. cada vez que eu ouço vocês falarem, eu vejo que eu consigo fazer uma ideia, mas tão pequena, tão pequena de como deve ter sido isso na prática. É o que eu falo, olha, eu tiro o meu chapéu, viu? Porque a gente que não tem, às vezes realmente não consegue imaginar esses detalhes, né? Enfim, mas olha, vou te contar. Eu acho que eu tenho uma facilidade de entrar na pele das pessoas, de ouvir, né? Então, isso realmente faz com que. É como se fosse com a gente por 5 minutos, né? Então, eu realmente fico doída com essas histórias de vocês, viu? Abigail, me conta aí a sua parte. O que você lembra dos primeiros gatilhos e de quem? De quem que partia isso? Eu lembrei agora que na adolescência eu sentia assim, eu não lembro dos gatilhos quase. Mas a minha irmã, ela sempre falava, você reclama muito disso, daquilo que era da questão de Sim. arrastar. Eu lembro muito forte que na época que eu era adolescente, eu gostava de ir para show. E de repente eu não gostava mais, eu achava aquilo muito ruim. Não entendia que era aquela questão da repetição. Músicas que tem batida, tem até, eu acho que é ostinato o nome, dessa repetição que acontece no. Não Eu era de acho que o Ravel. Alexandre deve saber esse Não era nome. de Ravel, tem isso. Pam, Que pam, tem pam, pam, aquela. pam, 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 Então, pam. então, Ostinato. qual que é. Isso mesmo. E aí aconteceu o seguinte: músicas que tivessem esse tipo de bateria de fundo que ficava a música inteira tocando aquela bateria, aquele som repetido, eu odiava. E aí eu parei de ir para qualquer evento que tivesse músicas assim. E depois a questão dos gatilhos era em família mesmo. Mas era uma coisa assim, não era uma coisa assim, eu pedia para parar, e aí eu só ouvia aquela questão, você é chata. Então não era uma coisa que me ofendia, porque eu acho que eu passei por tanto bullying que isso daí para mim não machucava. Mas o que aconteceu? Ser chato era pequeno perto das coisas que eu ouvia quando era pequeno. Então, assim, questão da misofonia, ela veio muito forte mesmo na época que meus pais, meu pai ficou doente e eu fui para o hospital. É interessante que eu lembrei isso hoje, pensando nas coisas que eu estava fazendo. Eu achei que a pandemia foi a pior fase, mas quando meu pai foi para o hospital, ele ficou 8 anos internado. Então, assim, ele ia para casa em home care e voltava para o hospital o tempo todo. Então, existiam épocas que eu ficava 6 dias dentro do hospital sem sair, no quarto. Então, você tem aquele esquema de gente arrastando, fazendo um barulho de sapato dentro do hospital, naquele silêncio todo, aqueles barulhinhos de máquinas, aqueles Hum? sonzinhos que acontecem, eles. Nossa, era um inferno. Então, assim, eu não dormia, aí eu tinha que. Eu dormia no hospital, mas não dormia, ia para a faculdade e depois ia para o trabalho. Opa, ia para o trabalho e depois ia para a faculdade. Então, assim, acabava ficando sem dormir praticamente. Então, esse tempo era muito difícil para mim, porque esses gatilhos eu não entendia que era misofonia. Eu achava que, eu não consigo dormir. Era essa a minha fala. Então, o cansaço foi aumentando. E, e o que eu vejo é que
para mim foi difícil nessa fase, quando acho que 18 anos atrás. Então foi quando começou tudo muito forte. Na adolescência começou, mas foi meio que imperceptível. Perfeito. Então você já mostrou com essa sua resposta também o quanto antes de você começar a melhorar, a coisa foi piorando, né? Da adolescência até a vida adulta, e esse é um dado que eu já Isso. conheço também da vida do Alex, né? Que mais Sim. sons foram sendo capazes de provocar as reações, né? Os sons gatilho. Sim, foi aumentando. A gente tem pouca informação ainda sobre as possíveis causas da misofonia, né? Então, existe aí uma linha que talvez linke com hereditariedade, existe uma linha que linka com memórias traumáticas, existem linhas diferentes, né? Eu queria saber, dentro da questão da possibilidade de ser hereditária, que eu quero desenvolver isso um pouquinho com vocês, se algum de vocês dois também reconhece hoje que teria outras pessoas na família. Para cima, né? Pais, tios, avós, do lado, né? Irmãos ou primos, ou para baixo, filhos, netos. Netos está muito cedo, né? Mas enfim, se vocês têm alguém aí para cima, para o meio ou para baixo com o mesmo problema. Tem duas situações que eu posso relatar. Minha mãe nunca apresentou, até tempos atrás, nenhum tipo de incômodo. Mas depois de convivência 20 anos, dos 42 anos que eu convivi com misofonia, 20 anos foi na casa dos meus pais, minha mãe. De ela ter que fazer esforço para não me ativar a misofonia, ou as pessoas me ativar. Então, o que aconteceu? Ela começou a desenvolver uma ansiedade tão grande, quando ela ouvia o assovio, alguém chupar dentes, ela ficava tão ansiosa que, assim, nos últimos tempos, ela começou a ter uma reação no prato você bater com... que ela não tinha isso. Ela só passou a ter com convívio, sincronizando o meu incômodo, causando incômodo lá nela de... como é que eu acabei de falar? De Com algum gatilho. estresse, de ansiedade. Então, uma pessoa muito ansiosa nesse convívio comigo. Ponto. A segunda pessoa, minha filha Lívia, nasceu em 2013. Uhum. Em 2016, ela estava na escola, né, Jardim 1, e eu vi um relato, trouxeram um relato de lá, olha, sua filha começou a se incomodar com certos sons específicos. Aí, eu já estava estudando misofonia, meu Deus, hereditário, genético, pirei, né? Calma. Há uma possibilidade, porque ela via tanto eu reagir, ela colocava um desenho no YouTube, que tinha Survivor, da Disney, eu já reagia, ela via eu fazer tanto isso, havia uma possibilidade dela ter adotado isso, ter aprendido, né? Cognitivamente, um aprendizado aversivo. Eu conversei com ela, 2 semanas, filha, papai tem, tal, você sente algum incômodo? Conversando, passou 3 semanas, ela parou de apresentar essa reação. Então, ela estava copiando, né? Crianças veem, crianças copiam. Naquele caso, a Lívia não estava desenvolvendo um gatilho de misofonia, ela estava copiando uma versão de convivência com o misofônico. Perfeito. O problema é que agora, com 6 anos, ela passou a gostar de vídeo de slime. E quando eu vi, ela estava em vídeos que estava aquela siglazinha que o misofônico chamaria odeia. ASMR. Aqueles sons que causam aquele frisson, que causam aquele arrepio. Em quem tem essa reação, ela começou a gostar. Eu fiquei, e aí agora? Será que ela tem alguma coisa? Pelo menos foi para o outro lado. Pelo menos o som causa prazer para ela e não causa incômodo. A Abigail caiu. Eu já chamei ela aqui de novo. Vamos ver se ela entra aqui. Então, assim, meio a meio. Meio a meio. Tá meio a meio. Mas é interessante, porque assim, é uma coisa comum, mesmo sem misofonia, os filhos imitarem os pais, né? Porque é uma fonte de referência. Então, me parece até natural, e tomara que seja dessa linha, como você está falando, de aprendizado. Já a sua mãe, me parece algo realmente talvez por tensão, e que isso é uma coisa que eu vejo em acompanhantes de pacientes com misofonia, que são colaborativos.
Por quê? Então, ou as pessoas têm os acompanhantes pestes, né? Ou tem os acompanhantes santos, né? E a ideia é que quem tem bons acompanhantes, em geral, o acompanhante mostra o quanto é difícil se controlar para não incomodar, né? Então, realmente, eu reconheci o papel da sua mãe nessa sua fala, né? E o quanto por amor, né? O quanto por amor é sofrido, né? Então, eu imagino que ela deva ter tido alguma questão comportamental, né? Não sei dizer exatamente, né? Mas isso que você. Ah, deixa eu passar para a Abigail primeiro, daí depois eu completo. Uhum. Alguém na família, Na minha Abigail? família, sim, na minha família, vocês estavam conversando, eu fiquei pensando sobre essa questão de repetição, né? Eu acredito que a repetição, acredito que não haja, porque os gatilhos são todos diferentes uns dos outros. Os meus gatilhos são diferentes dos gatilhos da minha irmã, que são diferentes dos gatilhos do meu irmão. E o meu pai, a lembrança que eu tenho dele de infância era sempre estar com algodões no ouvido e sempre reclamando de barulho. Então, eu acredito que meu pai tinha misofonia e, por conta disso, eu acredito nessa questão hereditária. Também acredito que eu já tinha a misofonia, só que o trauma acústico, eu acho que talvez possa ter acelerado esse processo, porque na adolescência, depois que eu tive o trauma acústico, foi um pneu de Scania que explodiu perto de mim. Ui. Aí eu lembro que começou essa questão de não querer ir para show e não querer fazer algumas coisas. Então, essas são as lembranças que eu tenho e que eu realmente acredito que tem os dois, hereditariedade e trauma acústico. Eu acho que foram duas coisas que foram fortes na minha vida, que, claro, que eu não tenho certeza absoluta, porque nem os médicos têm, né? Então, mas para mim é uma coisa que é muito, muito forte. Perfeito. Então, dentro desse gancho aí, dessa possibilidade de hereditariedade, eu quero comentar um aspecto da pesquisa que a gente publicou ali com a Fúvia, de uma família do Nordeste com 15 pessoas com quadro clínico de misofonia distribuídos em 3 gerações, né? Isso está publicado aí em 2016, se não me engano. Mas o que aconteceu? Como que a gente chegou nessa família? Eu atendi uma paciente e ela falou assim: doutora, eu e minhas irmãs somos iguais. Eu, duas irmãs. Inclusive, quando a gente se encontra, a gente com os maridos, né? Nós 6, o primeiro que faz, que mexe o gelo da caipirinha no copo, a gente fuzila com os olhos, eles já sabem, né? Então, ela fala assim: na minha casa, eu e as minhas irmãs somos iguais. E daí eu falei: nossa, você me permite falar com elas e, né, e confirmar essa questão? Ah, ixi, sei lá quantos anos atrás. E ela falou: não, vou falar com elas. E tá, beleza. Me deu o telefone das duas e eis que as duas outras tinham filhos com misofonia, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui, com esse olhar que hoje eu tenho, que favorece essa hipótese hereditária, porém, com a luz do que a gente tem do conhecimento de hoje, não basta hoje a gente pensar em eu tenho o gen, porque não basta ter gen para ter doença. Hoje, a genética está sujeita, está subordinada à epigenética, que é essa capacidade de deixar o gen falar ou ficar de boca fechada. Dentro de você tem o gen e ele nunca se expressa, né? Então, para essa questão da epigenética, entra toda a questão comportamental e do meio onde a pessoa vive. E daí a gente aplica isso para a filhinha e para a mãe, talvez, do Alexandre, né? Então, toda uma questão de comportamento. Eu vivo com pessoas com misofonia, eu posso estar expressando o gen de uma maneira mais fácil do que se eu não vivo. A alimentação, né? Estilo de vida, de um modo geral.
Então, a gente teve o prazer de falar com a Ana Paula Guimarães, a bióloga que adora essa parte de genética, está envolvida com isso agora no EISA, e ela deu um show dessa interpretação. De qualquer jeito, eu coloquei aqui a árvore genealógica da família que a gente encontrou. Vamos dar uma olhadinha de leve, que eu quero compartilhar com vocês? Bora. Peraí, deixa eu... A fiação... Vamos ver aqui a gambiarra toda que a gente fez. Ó. Então, olha, para quem não tem familiaridade com a árvore genealógica, tá? Os homens são os quadradinhos e as mulheres as bolinhas. E os pretos são os que têm misofonia e os brancos os que não têm misofonia. Então, a paciente que eu atendi foi essa aqui, ó. Foi essa mulher. Se eu tocar na tela, vai mudar. Peraí. Foi essa mulher que eu atendi aqui. Como ela falou, 2 irmãs com misofonia, tá? Então, quadro clínico de misofonia. Só que essa mulher é a única que tem filhos sem misofonia, ó lá, tudo branquinho, tá? 3 homens sem misofonia. E as outras 2 mulheres, né? Olha lá, eita nós. Essa aqui tem essa filha com misofonia, essa filha com misofonia, esse filho com misofonia, e essa outra irmã também 3 filhos com misofonia, tá? E como se não bastasse, dessa geração, quem casou e teve filho, aqui ó, essa mulher casou e teve filho, 3 filhos com misofonia. Essa casou, teve filho, 2 filhos com misofonia, tá? Essa aqui não casou, e esse homem com misofonia casou com uma sem, teve um filho com uma filha sem. Então, esse homem é o único que saiu do padrão de ter filhos, todos os filhos com misofonia, e a minha paciente, que teve 3 filhos sem quadro clínico de misofonia. Então, olhando isso, de fato, parece uma herança autossômica dominante, mas isso não é suficiente para a gente confirmar ainda que tenha realmente essa questão hereditária. Então, estamos em outra fase, aqui na próxima fase, dessa novela, né? Agora com a equipe de genética de Amsterdã, que esta semana está mandando os kits de genética para 11 dessas 15 pessoas que aceitaram coletar um swab bucal para mandar para o laboratório de Amsterdã analisar, né? Então, até agora, até a reunião que a gente fez na semana passada, a família que eles estudaram tinha 3 pessoas com misofonia. Então, achar uma em que 11 aceitaram está sendo assim algo muito precioso, né? Então, amanhã não, quarta-feira eu tenho a próxima reunião com eles e vamos ver, né, se dá certo da gente em conjunto fazer essa análise e chegar a alguma conclusão mais definitiva, né? Mas faz muito sentido para mim realmente que tenha um belo de um pé ali na questão hereditária. Uma coisa interessante, eu conheço várias pessoas com misofonia e tem grupo de mães, inclusive, que a Abigail está participando, vou dar um super apoio lá nas mães que se apoiam. Então tem caso de gêmeos com misofonia e caso de gêmeos idênticos que um tem e o outro não tem misofonia. Então é uma coisa a estudar isso. E assim, a minha esperança, por exemplo, tem uma empresa nos Estados Unidos, 23andMe, acho que é esse o nome da empresa, que eles fazem teste genético, fazem mapeamento. Então, o que eles fazem? Como eles têm um banco de dados gigantesco lá, 1.000 pessoas, eles fazem várias pesquisas informais ainda, não são estudos informais, né? Estatística. O que eles fizeram? Entrevistaram algumas pessoas que elas têm incômodo auditivo. E nessas pessoas, 20% dessas pessoas que têm incômodo auditivo têm uma alteração num gene, é o TNM2. Então, eu espero que, assim, esse avançado dos estudos chegue uma das possíveis causas, né? Eu ainda acho que ele é multifatorial ainda. Eu me tornar, ter reações ações, pode ter várias coisas que vão me causar. Para quem... Você lembra do caso do... Como é aquela experiência famosa do bebê lá, esqueci o nome agora. O bebê via um cachorro, adorava, via o fogo, aí quando fizeram o bebê ver o cachorro pegar uma barra de ferro com um som muito alto, ele começou a chorar.
Aí depois ele começou a ver o cachorro e chorava. Então, ele não tinha uma versão, Entendi. né? É uma história famosa, que, se não me engano, é o Aaron Beck que fez lá em 1920. Eu acho monstruoso hoje, porque o bebê teve aparentemente dois finais trágicos. Um ele morreu depois, o outro chegou à velhice com incômodo com sons. Então, que começou naquele momento com um trauma, né? Foi colocado ali para ele. Eu esqueci o nome, vou procurar depois, eu coloco nas redes. Então, assim, há várias causas. Provavelmente, na minha opinião, é uma opinião minha, que há várias causas. É Isso, isso. e você tinha levantado numa outra live, né, essa questão de ter uma evidência científica de que pessoas com misofonia têm mais mielina, né, em Sim, determinadas áreas cerebrais. E mielina, gente, é asfalto em estrada de terra, né? É onde o carro voa, né, na velocidade. A mielina é onde o impulso nervoso é disparado de uma maneira muito mais enfática, né, em neurônios bem mielinizados do que em neurônios não tão mielinizados. Então, talvez isso possa ser uma base anatômica, um substrato anatômico para justificar cômico. essa velocidade de reação reflexa e de uma atenção a determinados sons, como você exagerou, mas, né, mas tem muito fundo de Sim. verdade, que é você prestar atenção a um som que está a 1 quilômetro de distância e você está tão atento a ele como se ele estivesse do seu lado, né? Enfim, substratos fisiopatológicos que talvez possam justificar alguma coisa, certo? Eu lembrei, experimento do bebê Albert. Só procurar Ah, no Google, sim, experimento do verdade. bebê Albert. É, verdade, Bebê Albert. verdade. Aí sobre a mielina, são os estudos lá na Newcastle do Dr. Kumar e também o pessoal de Amsterdã lá, né, o Ariane Schroeder, né, que eles detectaram que certas áreas do cérebro misofônicos, quando comparados com não misofônicos, têm mais mielinização. O que a menina faz? Ela isola mais o axônio, o neurônio, então a transmissão fica mais rápida. Contudo, porém, entretanto, mas porém, o Alexandre Mota, aos 13 anos, começou a estudar piano. Ao estudar piano, ele começou a ter comportamentos, atitudes, para o objetivo de aprender piano. Então, desenvolveu áreas motoras lá no cérebro, então houve uma extensa mielinização nessas áreas, área motora para o ouvido, para poder ouvir música. Então, aonde eu quero chegar com isso? Eles detectaram que alterações, mas eu, por estudar piano, eu tenho alterações de quem não estuda piano, não estou piano, ou seja, o comportamento, o comportamental afetando o quê? A neuroplasticidade aqui e alterando. Então, é interessante esses estudos. Agora a gente tem que trazer o pessoal lá mais de criança, porque são 20, 30 anos. É o caminho ainda, estamos ainda no início. Mas é muito importante esses estudos neurológicos, né, com substratos, que já identificam que há uma alteração. Olha, tem uma alteração ali. Se ela já existia antes, se ela foi desenvolvida, se eu me tornei profissional ótimo em ser misofônico, porque eu treinei tanto me irritar, É. eu me irrito tanto. Eu estou falando assim, exagerado, né? De tanto eu me irritar, de tanto eu manter esse ciclo, eu fui alterando áreas que facilitaram mais ainda. Eu comecei a usar bloqueador. Aí vem meu ouvido, eu vou ficar mais sensível, porque algo está bloqueando, tem que aumentar a sensibilidade. Então, tem tudo isso a considerar. O Bom, cérebro é para lá de plástico, né? Plástico nesse sentido de ser moldável, né? Então, tudo que a gente estimula muito vai, né? Em pessoas que não são sim, pianistas, tem aquela coisa do homúnculo de Penfield, né? A representação cerebral das áreas que você estimula. Em geral, a gente tem muito mais representatividade, né? Da garra, ou às vezes desse terceiro dedo. E o pianista tem dos 10 dedos uma super representatividade cerebral. Porque é justamente, em geral, o pianista é treinado desde o começo, onde, né, o terreno está todo absolutamente fértil e vai formar aquilo que é o normal. O normal é a referência da sua estimulação sim. cerebral, né? E por isso que eu acho que Ok. muito do que acontece na infância acaba sendo levada para a vida adulta. Não exatamente como alteração, mas é uma característica individual, né? É, e daí, a gente já falou um pouquinho da hereditariedade, da mielina, etc. Eu queria colocar para vocês que ainda nessa pesquisa que a gente fez com a Fúvia aí, ela entrevistou todo mundo para ver que outras comorbidades, além da misofonia, as pessoas tinham, né? Então, existem comorbidades do ouvido, sintomas do ouvido,
e existem sintomas, psiquiátricos, né? Então, em ordem decrescente, a primeira associação mais comum da misofonia foi com ansiedade, daí foi com zumbido, aí foi com toque, transtorno obsessivo compulsivo, aí foi com hiperacusia e, por último, com perda auditiva. Então, transitando realmente entre a psiquiatria e a otorrinolaringologia. Eu queria saber de você, eu já sei que os dois têm ou tinham zumbido, né? Então, eu queria que vocês colocassem os outros sintomas que vocês têm para as pessoas entenderem. Então, dentro dessa coisa do olhar integral. Bom, o zumbido ele começou, eu não consigo precisar se ele começou antes ou depois, mas lá criança eu achei normal, porque para mim era o som do silêncio. Então, zumbido, a minha definição, som do silêncio, que me acompanhou até quando eu estava estudando misofonia. Eu tinha ignorado. De repente, peraí, eu tenho zumbido. Só que ele tá tão assim incorporado, não me interfere, que tá lá. Curiosamente, a frequência, o tom desse meu zumbido de apito é justamente onde eu já tenho uma perda auditiva, lá no 4, 5 kHz, e é exatamente onde mais me incomoda o som do assovio. Me incomodava. Olha que coincidência. Uhum. Quando eu melhorei da misofonia, eu deixei de investigar mais uma coisa. Se esse com assovio é o resultado de decência do canal auditivo, que poderia ser uma hipótese, e recrutamento, porque justamente me incomodava no ponto que eu tinha perda. E o som dos zumbidos nesse mesmo ponto. Então, havia uma convergência aí que tem que ser analisada. Eu fiquei tão livre da misofonia que eu me despreocupei. Agora eu vou voltar, eu posso voltar a fazer tomografia, enfim, fazer outros exames. Eu vou voltar porque eu quero fechar esse diagnóstico. Porque acabou a misofonia para mim, mas outros sintomas permaneceram. Exemplo, quando eu comecei a ter incômodo com chupar de dente, mastigação, a forma como eu tentava responder a isso era ou puxar cílios, puxar barba, ou seja, que foi descambando para uma tricotilomania, ou seja, que está dentro do espectro do transtorno obsessivo compulsivo. Arrancar cílios, enfim. E só tinha isso na presença do gatilho de mastigação, de rasgar, de querer contar as coisas, contar páginas, enfim. Já com assovio, já era outra coisa. Eu reagia ao assovio como se fosse um trauma mesmo. Tanto que meu tratamento, que eu não vou colocar agora, quando identificou onde estava esse trauma, eu reprocessei isso, acabou o assovio. Manteve aquele incômodo que eu tenho que investigar. A questão lá do atrito de lixar, acabou o incômodo. Então, o atrito de lixar virou um SMR para mim, é um som que me dá um arrepio, mas não me causa incômodo. E o som de batucada, que na minha opinião, talvez seja o gatilho menos misofônico que eu tive, eu não tenho uma associação com nada, apenas com ansiedade, claro. Quanto mais ansioso, mais eu ficava com batucada, mais eu ficava hiperalerta, principalmente para chupar dente. Infelizmente, controlar a ansiedade melhorou o chupar dente, melhorou quando estava ainda melhorando, mas não afetou nada com o assovio. Então, o assovio tinha uma outra coisa, uma outra ligação, que não tinha a ver, aparentemente, inicialmente, com ansiedade, porque nada com ansiedade resolvia o assovio. Resolvia chupar dente, resolvia o lixar. Então, são outras coisas que vão surgindo, eu fui identificando, né? Mostrando que é heterogêneo, né? Não é simplesmente pensar uma caixa preta, misofonia, não. Esse gatilho tinha uma característica, teve um caminho. Esse outro gatilho teve um outro caminho diferente. Talvez com isso indique que tratamentos sejam diversos mesmo, são vários tratamentos. Mas a gente vai falar mais à frente, né? Já, já. E Abigail, você, além da misofonia, o zumbido, que você falou outro dia, mais alguma coisa? Então, durante esse tempo, eu detectei, até coloquei lá na Misofônica Sincera, algumas coisas que eu tinha. Hoje eu até fico feliz, muito feliz, por o Alexandre estar do lado da misofonia, porque é muito conteúdo. Estou muito feliz, porque eu acho que é muito inverso de mim, então acho que a gente juntos a gente se completa. Muito, é isso muito que eu ia bom. falar. Caso quem está assistindo a gente não tenha reparado ainda,
o Alexandre mergulhou de cabeça, corpo e alma na E mestrado. pesquisa, na ciência, né? E a Isso Abigail, mesmo. a Abigail tem uma maneira mais, vamos dizer assim, Acolhedora. Isso acolhedora, mesmo, eu pode sou ser acolhimento, o é. acolhimento, né, das pessoas que estão perdidas, estão sem saber o que fazer. E os dois são complementares. Eu tiro dois chapéus para vocês dois. São jeitos diferentes. Tomara que vocês sempre trabalhem juntos. Mas vamos lá, Abigail, Com para as certeza. suas comorbidades. Vamos lá. Então, e eu tinha muito transtorno de ansiedade, né? Porque ouvir aquele barulho e não querer sair do lugar é meio que impossível. Eu até lembrei que você falou sobre o olhar das irmãs. Menina, na minha casa eu morava com a minha irmã que tinha misofonia, era só aquele olhar fulminante. Então não tinha aquela agressão verbal, tinha aquele olhar fulminante. Aí minha irmã, tá bom, vou parar. E aí eu falava assim, não falei nada, mas você deu aquele olhar. Então, a minha irmã que tinha a misofonia, ela também viu, porque eu também falava, a gente tinha uma vizinha e ela falava assim, ê, voz da miséria, porque incomodava demais ela e ela ficava extremamente irritada. Eu falava, que absurdo. Então a gente reclamava, eu também reclamava dessa reação que parecia exagerada, porque para mim naquela época não era problema a voz. Então eu fiz umas anotações para não esquecer. Eu tive transtorno de ansiedade, transtorno do sono total, eu tive que fazer tratamento para melhorar. Zumbido eu descobria depois que minha médica perguntou, porque eu nem sabia que tinha zumbido. O bruxismo, estado de alerta constante, eu levo susto até hoje. E estou buscando tratamento para essa parte. Tensão muscular, muito forte. Irritabilidade durante o gatilho, perda de foco total. Eu tive várias perdas por conta de perda de foco. Meu trabalho exige isso, jornalismo e design. Então, muita perda de foco. A questão da ira em momentos de crise era muito forte. Isolamento social aconteceu tipo 3 anos e meio dentro de casa, não saía. Então foi um tempo que eu saía só para ir para a faculdade e voltava, mas para evitar os gatilhos. O pânico que é no momento de gatilho você fica meio buscando o que fazer, né? Porque eu não agredia verbalmente ninguém, mas eu ficava apertando os dentes e buscando alguma solução. Então, a questão do pânico e depressão. Então, eram esses os sintomas que eu tinha e que destruíram totalmente minha vida. Então, como o tempo voa, né? Eu quero muito que vocês tenham oportunidade de falar nessa live sobre o trabalho de vocês, porque há muitos anos eu penso que a dor não é boa para ninguém, mas ela tem um potencial de transformar pessoas enorme, né? E vocês dois foram transformadíssimos pelas dores da convivência aí com a misofonia por tantos anos, inclusive sem ter o diagnóstico, né? Então, eu quero muito que vocês falem um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem lindamente aí, o Alex com a Associação Virtual Brasileira de Misofonia e a Abigail com a Misofônica Sincera. Alex, deixa eu começar por você. Conta um pouquinho dessa questão. Olha, como é que foi que esse negócio surgiu, mexeu dentro de você, que você falou, agora eu vou fazer isso? Bom, o meu caminho com misofonia foi muito diferente dos caminhos normais. Eu descobri misofonia porque eu estava estudando terapia cognitivo-comportamental. Não sabia o que eu tinha, era uma caixa preta, mas eu estava tentando utilizar técnicas de TCC, da terapia, para reduzir minha ansiedade, para ressignificar a emoção que eu estava sentindo, para poder dar uma freada. Então, nenhum estudo, exatamente véspera de Natal de 2016, eu esbarrei no TCC o termo misofonia. Opa, aí eu fui atrás do conceito. Eu entrei na misofonia com o conceito de misofonia. Né?
dos estudos. Aí eu descobri o grupo, na época era Misofonia Português, o atual Misofonia Síndrome, que é no Facebook, tem já mais de 6 mil participantes, e tem outro grupo que é o Misofonia Suporte Grupo, que tem mais de 20 mil participantes em inglês, enfim. Então, ao entrar no grupo, bom, eu estou descobrindo misofonia e tal, agora vamos ver o que tem ali. Aí, quando eu vi as pessoas sofrendo até muito mais que eu, na minha opinião, porque eu já estava com algum conhecimento, isso já me acalentava, né, já me fazia sentir melhor, eu comecei a verificar que as publicações seguiam um padrão. Apesar de ser um grupo de leigo, a rede social é uma rede de conhecimento. Então as pessoas vão lá para buscar informações. E eu estava vendo o seguinte, as pessoas falando misofonia, som alto, TV alta, cachorro alto, misofonia. Ou então, copiando publicações que aparece a pessoa com um trombone do lado. Não, peraí, isso aí não é misofonia. Então, não é para mim, não é misofonia. Então, eu senti a necessidade de começar a colocar conteúdos mais científicos e tentar trazer numa linguagem mais acessível. Isso em 2017. Em seguida, tive ideia, bom, eu vou olhar o movimento de autismo, né? Como foi feito? Aí eu achei vários materiais, não, podia seguir esse caminho. Então, já que tem uma associação de pais autistas, não, vamos criar uma associação de misofonia. Ainda não tinha como criar uma ONG, né? Então, não, vamos fazer uma associação virtual. Aí foi criado, né, a VBM, Associação Virtual. Qual era o objetivo? Trazer conteúdos, né, mais validados cientificamente, trazer relatos e, ao mesmo tempo, eu estava melhorando. Então, eu ia postando meus relatos no grupo. Então, junto com outras pessoas que tiveram a mesma iniciativa, começamos a criar alguns conteúdos. Criamos um canal no YouTube, TV Misofonia, é só procurar TV Misofonia no YouTube. Trotanila, ela é estrela do canal lá, inclusive, os vídeos. Imagina. Nem sei disso. Mais recentemente, ninguém nota que meu sintoma de hiperatividade é visível, né? Então, mais recentemente, após eu me sentir sem nenhum sintoma, ou seja, nenhum som está me incomodando normal com qualquer pessoa. Tá alto, tá, porque eu não gosto, enfim, mas não está me tirando do meu equilíbrio. Eu criei um blog chamado Curados. É só procurar Misofonia Curados que vocês encontram lá. Meus relatos, e estou esperando os relatos de mais 3 pessoas. É porque eu sei que é difícil você escrever um relato em texto, você escrever é mais difícil que você... Para mim já é mais difícil falar aqui em vídeo, mas escrever é fácil. Graças ao Trotani, eu me expus lá no EISA 2019, né? Eu me expus, eu contei a minha história, eu não tenho... Assim, eu me libertei. Quanto mais eu falo, mais eu me liberto, mais pessoas se identificam e ajudam. Então, o objetivo da misofonia, da TV Misofonia, da associação é esse, é fazer essa vinculação, essas redes de pesquisas, com os profissionais que têm experiência, que não aparecem nessa rede, com os grupos, que é uma forma de conhecimento, mas precisamos criar uma estrutura que as pessoas não só se sintam acolhidas, mas que tenham conhecimento. Nem tudo que é verdadeiro é óbvio, nem tudo que é óbvio é verdadeiro. Em misofonia não seria diferente. Então as pessoas no grupo compartilham muita informação que, na verdade, não ajuda. Parece que porque é óbvio, eu tô com o som me irrita, eu vou abafar 30 decibéis, colocar daqui a pouco. Você vê as pessoas, anos atrás, colocando isso, que o grupo já é antigo, aumentou a sensibilidade, eu preciso de um fone que abafe mais, por quê? Começaram a abafar tanto, achando que era óbvio, vou abafar o som. Outras pessoas, não, é óbvio que eu tenho que combater quem produz som, é cachorro, é vizinho, enfim. Então, tudo bem, todos nós temos direito a ter a nossa vida tranquila e de buscar nossos direitos, mas a gente precisa entender o que é misofonia. Misofonia não pode ser uma caixa pretinha, qualquer coisa que me irrita com som é misofonia, porque aí dificulta você buscar tratamento. Com isso, algumas pessoas pensam que não tem cura, não tem tratamento. Se não tem cura, não tem tratamento, eu sou assim mesmo, então eu tenho que combater o mundo tem que calar ao meu redor, porque eu sou assim. Então, justamente para poder ajudar as pessoas a ter esse esclarecimento, para que elas possam buscar ajuda, foi a criação da TV Misofonia, a Associação Curados. É claro, eu sou tão hiperativo e tão ansioso, que é visível no meu gestual, que quando eu não, no dia seguinte, a não sentir mais nenhum incômodo, isso é um processo aí que eu explico no blog também, eu comecei a querer fazer tudo que eu não fazia em 40 anos. Então eu tive uma estafa, né? Uma estafa. Conclusão,
por eu não ter nenhuma barreira de fazer o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, eu fiquei com menos tempo para o movimento de misofonia, né? Então, como eu resolvi isso? Não, vou fazer um mestrado para que eu possa me inserir como pesquisador e continuar ajudando. Estava aguardando pessoas chegarem, pessoas que acolhem, como a Abigail, chegar no movimento e dar uma mexida, assim, trazer aquele acolhimento, trazer outros profissionais. Ontem eu vi uma live com o Otorrino lá, ontem, da Abigail. Então, tava sentindo falta disso, né? Por isso que a Abigail complementa esse meu lado, não tão agora acolhedor como antes, mas buscando conhecimento científico para ajudar o movimento. Isso. E é isso, cada um faz aquilo que pode, né? Porque isso é importante, que a gente não se estresse fazendo o que não pode, né? Porque acaba gerando um mal-estar e às vezes não sai um bom trabalho. Mas de qualquer jeito, para essa parte do blog aí, Curados, eu quero te relembrar que eu tô de olho nessa parte, tá? Porque é diferente do zumbido, que a gente se meteu, né, nessa questão de desbravar a cura do zumbido quando ninguém acredita. O zumbido é mais fácil, apesar de ninguém acreditar, o zumbido é mais fácil de você saber, eu tenho ou eu não tenho zumbido. Porque se você vai para o silêncio, você não tem nenhum som, então pronto, o zumbido curou. Não tem nenhum som por mais de 6 meses, né? Agora, a misofonia, realmente é difícil a gente pensar como é exatamente a cura da misofonia. Porque eu posso não gostar de sons. Então, a cura da misofonia na minha cabeça é muito mais a perda da reação imediata, aversiva, comprometedora de qualidade de vida, do que você falar assim, agora eu não estou nem aí para nenhum som. Porque todo ser humano que não tem misofonia está aí para determinados sons, sim, e isso é esperado, né? Mas, de qualquer jeito, eu estou te fazendo essa volta um pouquinho, porque me interessa muito saber dos casos de cura, do que a gente vai definir como é a questão de cura, para daí a gente fazer uma primeira publicação de cura do jeitinho que a gente fez a do zumbido. E aos poucos, como tem muita gente que é cética, assim, né? Tudo quadradinho, só vai passar a acreditar depois que tiver uma pesquisa científica. Nessa parte, eu quero estar junto com todo mundo aqui, tudo junto e misturado. Mas, Abigail... Estou falando com a corentadora. Vamos que Futura vamos. corentadora. Vamos botar essa equipe aí para crescer. Abigail, eu fiz uma parte, peço desculpas. Queria muito que você falasse agora da criação da Misofônica Sincera, essa fofa que você desenha, você usa a sua criatividade, a sua empatia, você põe amor nesses desenhos todos. E esse Novembro Laranja está sendo uma oportunidade maravilhosa para você transmitir os seus sentimentos pelo desenho. Eu estou amando as suas artes. Eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu a Misofônica Sincera. Então, a Misofônica Sincera, ela surgiu a partir do momento que, no primeiro gatilho que eu venci, aí eu falei, gente, eu tenho que contar isso para as pessoas. Porque eu li tanto que não tinha cura, que eu achei que não tinha mesmo. Então eu falei, não tem cura, mas vou fazer tratamento. Porque eu preciso ficar bem. Então, fui fazer tratamento, relaxamento, fui fazer várias coisas. E durante o tratamento, eu venci o gatilho tic-tac, que foi o primeiro que eu pedi, por favor, tira esse tic-tac de mim. E aí, quando eu consegui, na reprogramação, eliminar o tic-tac, foi interessante que eu nem percebi. Eu tava com um relógio enorme atrás de mim, e aí a minha neuro falou, você percebeu que a gente passou a terapia inteira e você tem um relógio atrás de você? E aí eu falei, tem? Aí eu olhei, e ela falou assim, tem. Aí eu falei, mas ele eu acho que ele tá sem pilha. Aí ela falou, não, eu não tinha percebido. E aí eu fazia sempre mais do que ela pedia. Se ela pedia para fazer meia hora, eu fazia 1 hora. Teve uma vez que ela pediu 2 horas. Eu deixei o dia inteiro na minha mesa o tic-tac e buscava focar no meu trabalho. Então,
a partir desse momento, eu falei, gente, tem tratamento. Então, eu tinha colocado na minha página que não tinha cura. Aí eu falei, eu preciso informar que tem tratamento. Então, começou por aí. Eu tinha feito naquele dia uma bonequinha e eu falei, eu vou mostrar para as pessoas que tem tratamento, porque eu conheci a misofonia mais de perto no Novembro Laranja, então tá fazendo um ano que eu comecei a mobilizar nessa área e que eu criei a Misofônica. E nesse tempo foi muito interessante porque eu olhava os conteúdos, eles não tinham esperança, era muito desanimador olhar aquilo. E eu falava, gente, por dentro era tudo que as pessoas sentiam, mas eu falava, eu não posso ser essa por dentro, eu preciso levar esperança para essas pessoas que estão assim, preciso mostrar para elas que existe tratamento. E aí eu acho que a dor, ela me levou a conhecer minha causa, e isso mudou tudo. E a partir desse momento eu conheci mais de perto pessoas que sofriam muito mais que eu, e aí eu comecei a acolher e ajudar. Então eu verifiquei que faltava muito acolhimento. Então eu precisava. Não, misofônica sincera, eu ia falar como todo mundo fala, como o Alexandre falou. Ia reclamar que as pessoas faziam barulho. A minha intenção era falar na lata, misofônica sincera. Eu ia falar na lata, vocês fazem barulho e tal. E de repente, quando eu vi tanta dor, eu falei, eu preciso ajudar esse pessoal. E falando desse jeito não vai ajudar em nada. Então eu mudei o arquétipo e falei, preciso ser mais acolhedora. E aí, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar os textos de uma forma que acolhia, que ajudava. E essa questão também que ele falou dos grupos, nos grupos é muito forte essas questões dos direitos, as pessoas brigam com o mundo, elas acham que o mundo tem que parar, mas não vai parar. A minha fala é a seguinte, o mundo não vai parar. Você precisa silenciar os gatilhos através de tratamento. Então, eu acredito que essa é a solução. Então, eu, na verdade, não estava nem buscando a cura, mas aconteceu no caminho, eu cuidava dos outros. Isso foi uma experiência muito interessante. E você falando sobre essa questão de cura, é interessante porque eu me sinto curada, mas eu tenho essas dúvidas muito loucas na cabeça. Eu até falo que eu aprendi a lidar com os gatilhos por medo. Por quê? Porque eu não. O Alexandre falou, eu me senti até mais aliviada, porque eu até anotei aqui como que eu me sinto. Não mudou a forma que eu ouço. Eu continuo ouvindo da mesma forma, mais alto que as pessoas normalmente ouvem. O que mudou foi a forma de. Desculpa, eu anotei tão rápido aqui. Imagina. O que mudou foi a forma de processar essa informação, esse gatilho. Então, a partir do momento que eu comecei a não me irritar com aqueles sons, então, a partir desse momento eu me senti curada. Mas sabe aquele medo de falar, estou curada, mas eu não tenho documento nenhum que me diga isso? Mas o que eu falo eu tenho esse sentimento que estou curada porque não me atrapalha mais. E isso faz toda a diferença. E eu Perfeito. incentivo os misofônicos a fazerem algo, porque eu acho que quando você faz algo, você tira a atenção de você, da sua dor, e aí você vai e ajuda o outro. Tem uma frase que eu sempre utilizava, que era assim, coloquei a minha dor no burro, então isso muda Olha, toda a situação, porque se você fica só olhando para o seu umbigo, você vai sofrer muito mais. Agora, eu vejo a misofonia como sendo a cura da misofonia, como tirar o foco daquilo. Se você ajuda o outro, você tira totalmente o foco daquilo. Porque eu ajudando o outro, eu não fico pensando em mim. Então, eu acho que esse pensamento ajuda muito
quando você tem misofonia. Ô, Abigail, me permita dar um exemplo, ver se faz sentido para você, tá? Porque você falou assim, não mudou a forma que eu ouço, que eu continuo ouvindo mais alto, mas eu estou conseguindo reagir menos, né? Se a gente Sim, tiver, por exemplo, ouvindo uma orquestra sinfônica com todos aqueles instrumentos, o nosso cérebro, em condições absolutamente normais, é capaz de ouvir a resultante de todos os instrumentos, ou é capaz de filtrar sim, voluntariamente, por exemplo, o violino. Então, quando eu faço um filtro no violino, ele não está tocando mais alto, eu não estou percebendo mais alto, mas eu botei ele na figura. Ele está aqui na minha frente, enquanto o resto está no fundo. Então, eu dou um realce, nesse caso voluntário, para o violino. E depois, se eu quiser, eu volto para a resultante. Então, isso é uma habilidade do nosso cérebro. sim. Eu entendo que involuntariamente o tic-tac e todas as outras coisas que você mencionou acabaram sofrendo um filtro como se fosse o violino da orquestra sinfônica sem ser agradável e absolutamente fora de Sim, controle. Então, mesmo que a gente ainda não tenha a definição de cura, porque se ninguém nem acredita, né, como é que vai estar definida? Mas são coisas para a gente trabalhar juntos, né? Mas se nem tem a definição de cura, eu vejo você absolutamente no caminho de deixar o violino no mesmo nível dos sons de fundo, né? Então, hoje sim, você está ainda com ele mais alto, então mais alto para mim ele ainda está roubando a sua atenção, ele ainda está chamando a sua atenção, porém a reação já, né? Você está desapegando da reação. Daqui a pouco é muito rápido. você vai desapegar também dessa altura que Sim, para mim é o foco, é a figura, como como aconteceu com o relógio aí que estava atrás de você e você não percebeu, né? Então, acho que são todos esses processos de plasticidade do sistema límbico, do sistema nervoso autônomo, das áreas de atenção, de memória, tudo isso junto vai é, vai se reprocessando, vamos deixar nessa palavra que sim, você usou, porque o cérebro, ele tanto tem essa moldagem para o lado que é ruim para a gente, que gera sintomas, como zumbido, misofonia e hiperacusia, como que é boa para a gente, porque diminui sintomas, né? Então, de modos diferentes, a gente acaba chegando lá. Então, para a gente, como o tempo a gente já passou da nossa 1 hora aqui, deixa eu só fazer uma Ah, palhinha aqui sobre tratamento, né? Existem algumas formas de tratamento, algumas estão aí sedimentadas na literatura, outras não, mas enfim, vou falar um pouquinho de de grupos, tá? Então, em geral, existem alguns medicamentos, não são tão publicados, mas medicamentos usados para os transtornos psiquiátricos de ansiedade, de depressão, de fobia, de transtorno obsessivo compulsivo, que podem dar um alívio parcial na misofonia. Assim como alguns remédios de dor de ação que tem ação central, não tem dor só no músculo, por exemplo. Tá? Então, aqui lembrando que em live que eu estou presente, a gente nunca fala nome de remédio. Tá? Existe uma linha toda de estimulação sonora, que eu acho que essa é a mais bem documentada, né, que veio aí desde o tempo do Jastreboff, do Pavel e da Margaret, etc., com as estimulações sonoras, em geral, mais baixas, né, principalmente se a pessoa tem o zumbido junto, o próprio zumbido acaba sendo o determinante do volume que se vai ouvir os sons, né, porque daí tem que ser abaixo do volume do zumbido. Se não tem zumbido, é só misofonia, estimulação sonora baixa, que é aumentada aos poucos, começa em situações de prazer, que é para esse som também não funcionar como gatilho, e vai aumentando aos poucos, de acordo com a tolerância das pessoas. E existe um grande grupo que eu chamaria aí de mudanças de atitude, tá?
Então, essas envolvem a terapia cognitivo-comportamental, é mudança de atitude, porque você muda a forma de pensar, você muda a forma de prestar atenção. Então, por isso que eu coloquei aqui como atitude. A terapia cognitivo-comportamental, que quando é bem feita, é um negócio que acho que todos os sintomas podem Maravilhoso. melhorar, pelo menos parcialmente. O neurofeedback, que trabalha bastante a atenção. O EMDR, né, que o Alexandre passou por isso, a reprogramação, que a Abigail passou por isso, a meditação, que é outra que, assim como o TCC, melhora uma gama enorme de problemas que tem a ver ou com sons, ou com ansiedade, ou com fobia. Então, grupos grandes. Vamos bem focadinho agora, Alexandre, vou te pedir, por causa do horário, de Sim. você contar um pouco e resumir essa experiência sua do MDR, e daí a Abigail resume a dela com a reprogramação. Bom, para resumir, o MDR, eu fui encontrado pela terapeuta, que foi no grupo de misofonia e foi no grupo de redes sociais, oferecer um tratamento para as pessoas a um preço baixo. Aí ninguém retornou, ela perguntou se eu gostaria de experimentar. Então, eu passei por várias sessões. O mais incrível é que a primeira sessão, que nem tinha começado ainda, o mais pesado, mas teve alguma técnica, eu já comecei a não perceber um zumbido que eu tinha momentaneamente. Na quarta sessão, eu moro num local cercado de gatilhos, assoviadores, cachorro, enfim. E, de repente, o assovio estava rolando ali, eu não estava percebendo. O MDR trata de você reprocessar memórias traumáticas através de uma estimulação bilateral do teu cérebro. Muitos utilizam o movimento ocular, ou som, ou o abraço de borboleta, como minha filha faz às vezes, né, para ansiedade. Então, eu já vinha de uma melhoria progressiva, TCC, acupuntura, relaxamento, respiração profunda, lateral, mas ao chegar ao MDR, ele foi em cima das questões traumáticas que estavam vinculadas aos gatilhos, principalmente do assovio. O assovio não cedia com nada, mas foi no MDR que ele acabou. Acabou. Enquanto a TCC estava dando conta já do mastigação, de chá, o MDR acabou com o assovio assim, que é o principal, o gatilho mais traumático, justamente por o MDR ser utilizado em terapias, como terapia para pacientes de estresse pós-traumático. Isso é até reconhecido pela ONU. Então, o MDR é uma terapia que depende muito de você. Isso é importante. A terapia não vai fazer nada, é você que faz. A terapia você vai ser conduzido e você vai ter a atitude. O terapeuta vai te orientar ali, usar técnicas, mas o trabalho é teu. O esforço emocional também é teu. Então, eu me fui de cabeça, como a doutora falou, eu fui de cabeça porque eu já estava melhorando, minhas convicções ficaram mais fortes que eu ia melhorar, e eu, no MDR, no dia 12 de... Não, 28 de abril de 2019, o mundo tinha silenciado para mim. Os meus gatilhos tinham silenciado totalmente. Que delícia, né? Mas, gente, se curar de algo que as pessoas acham que não tem cura, é claro que tem que ser um trabalho de superação e trabalho de equipe. E é o que eu sempre falo, quando a gente sofre por algo que é muito difícil, o paciente tem que ser parte do trabalho de equipe. Porque não adianta você juntar o papa com a papisa e achar que eles vão fazer um trabalho sozinhos, né? Então, obviamente, a gente esperava isso de você. E você que é um cara aplicado, né? Você pega a coisa, né? E vai. É por isso que eu falo, vocês dois são perfeitos para demonstrar para as pessoas que dá para chegar lá. Ninguém falou que é fácil, né? Porque se fosse fácil, tinha gente tratando em cada esquina. E não tem, Sim. né? Quem sabe um dia vai ter. Abigail, resume para a gente a sua reprogramação. Então, antes da reprogramação, eu passei por várias coisas, tratamentos, terapia, psiquiatria, acupuntura, massagem, musicoterapia, que me ajudou demais. Aí teve fisioterapia, eu fiz massagens até dentro da boca com a buco, por conta de bruxismo. Muito dentista, porque eu quebrei, porque eu não reagia da forma que as pessoas reagiam, então eu apertava os dentes e quebrava meus dentes em momentos de tensão. Passei por muita coisa. A reprogramação, junto
junta com a terapia e o psiquiatra, ajudou demais. É a medicação, né? Que é sempre muito importante. E isso mudou de que forma? A partir do momento que a minha neuro, ela olhou para mim, era uma amiga de longas datas, e fazia muito tempo que não encontrava. De repente a gente se encontrou, ela falou: "Você não está bem?" Aí eu falei: "Não tô, eu tenho misofonia." "O que é isso?" Aí eu falei: "Misofonia é uma sensibilidade a som. Pode deixar, eu vou te ajudar." "Como você vai me ajudar?" "Não tem tratamento?" "Não sei, mas eu vou te ajudar." E aí, na mesma semana, ela apareceu com coisas que ela criou, falou: "Criei um protocolo, a gente vai testar, você topa?" Falei: "Claro, eu tô sem tratamento, vamos." Eu até criei um grupo para nós duas, você é sua cobaia, é a cobaia. Aí coloquei lá e a gente começou. Foi fantástico, porque assim, no começo não via nada acontecer, mas ajudou não só na misofonia, ajudou na vida. A reprogramação cerebral, ela é fantástica, ela trabalha a plasticidade do cérebro, e aí conseguir foco para muitas coisas, mudou minha vida, mudou minha história, mudou tudo. Então, eu penso que fazer reprogramação cerebral foi a melhor coisa que eu fiz, porque me deu uma estrutura que é neuropsicopedagoga, então trabalhava várias áreas e é multidisciplinar o profissional, então ajudou muito. Hoje eu já faço um tratamento multidisciplinar com vários médicos, mas na época não tinha dinheiro nenhum, então foi um tratamento multidisciplinar com uma médica. Uma médica não, uma neuro. Então foi fantástico. Eu trabalhei leitura com gatilho funcionando, trabalhei, eu tinha que escrever histórias com gatilho Alívio. funcionando, né? Tinha que fazer várias coisas, fazer leituras. Para você ter noção, eu já era jornalista, minha leitura estava igual uma pessoa que estava começando a ser alfabetizada. O nível de falta de foco que eu tinha naquele momento. E quando ela perguntava o que você leu, eu não sabia explicar. Então foi muito forte isso para mim. Essa parte foi extremamente forte. E hoje eu percebo o gatilho, aí que é aquele um só funcionando, e aí eu falo, não quero te ouvir, aí eu ouço todo. Então, isso está sendo fantástico, que eu acho que isso que é essa elasticidade do cérebro. Eu falar, eu não quero ouvir você, eu quero ouvir todo. E aí eu consigo ouvir. Então, hoje, o meu cérebro não manda em mim, não fala, você vai ouvir isso." Hoje eu falo, eu não quero ouvir isso, eu vou ouvir isso. Então, eu não quero ouvir o gatilho, eu quero ler. Então, eu leio. Então, essa mudança na minha vida foi fantástica. E como o Alex disse, o mundo silenciou. Não escuto mais nada, a não ser que eu queira. Mas eu acredito que, como você disse que eu estou no caminho, estou sim no caminho do zero. Por quê? Porque hoje eu falo, quero ouvir, não quero ouvir. Eu acredito que vai haver um tempo que eu nem vou ouvir nada. Nem vou começar a ouvir. Porque atualmente eu começo a ouvir um pouquinho e falo, não quero te ouvir. Então, haverá esse tempo. Eu até estou dando um tempinho, eu comecei a escrever pro Curados e falei, vou dar um tempinho porque eu quero essa coisa do todo, sabe? E eu coloquei um prazo para dezembro. Como foi muito interessante que eu já estou desde junho sem ouvir nada. Então, eu acredito que isso vai ser, já está sendo especial para mim. Eu já me sinto curada. Não, é isso aí, é nitidamente a olhos vistos, né? Um processo que se acelerou e eu quero aproveitar e dar os parabéns para os profissionais que cuidaram de vocês, sendo que na linha do topo, né? Porque quem vem por último e faz mais diferença está trabalhando um caminho que outros profissionais já trabalharam, né? Então, estendam meus parabéns a todos. Eu sei da história da Viviane, né, no seu caso da reprogramação, e da Patrícia, no caso da EMDR
Alexandre, né? E eu acho que essa questão de trabalho A de Vivi, equipe é absolutamente fundamental. Então, eu quero fechar essa live agora, primeiro, agradecendo demais, né? Demais o aceite de vocês dois aí em pleno feriado para contar para a gente essas histórias aí. A gente teve uma audiência que se manteve aí até o fim, né? Estável. Isso é fruto de que de Muito fato, bom as ouvir. histórias estavam mexendo com as pessoas. Então, só gratidão. E mais do que isso, o meu desejo pessoal, né, como pessoa e como profissional, que vocês cheguem aí no melhor resultado que vocês puderem, não só pessoalmente, como profissionalmente, que vocês possam aí multiplicar os esforços e que dentro do possível que a gente ande junto, né? Misofônica Sincera, Associação Virtual Brasileira de Misofonia, o Novembro Laranja, que a gente está agora, o SOS Misofonia, o Instituto Gansanches e quem mais quiser, né? Porque a gente é que nem, né, a casa da sogra, sempre cabe mais um. Enfim, é muito bom que a gente possa estimular mais profissionais a se juntarem nessa causa, porque tem tanta gente procurando, né? E para mim, a misofonia está seguindo os passos do zumbido. Como eu tenho uma carreira muito mais extensa no zumbido, né? Para mim fica muito fácil ver o quanto a misofonia está indo atrás e vai chegar lá muito mais rápido, né? Assim como o zumbido é uma carreira que foi atrás da dor, do conhecimento científico gerado pela dor, a dor ajudou o zumbido está ajudando a misofonia e assim as coisas vão se acelerando, né? Querida, o Alex doutora, caiu e a gente já está terminando, então vou eu só aproveitar e queria falar uma agradecer. coisa. Vamos lá, pode Existe falar. a quadrilha do ouvido, né? E a gente está montando a gangue do bem para Ah, trabalhar com. E eu agradeço por você Alex, fazer você parte, voltou. o Alex fazer Pois é, parte, deu um pequeno problema a técnico. todos que estão trabalhando nessa área e ajudando a gente nessa Pronto, gangue do bem. É isso aí. acabou? Vamos, acabou, né? Já foi 1h30. Eu não sei vocês, Ah, né? tá Mas bom. fim de feriado aqui. Hoje Vamos seria cuidar da Eu tô no aniversário saúde. da quarto da minha minha filha, mãe. porque eu tava aqui. Eu guardo da minha filha, porque ela tá aqui quase me expulsando já. Tadinha. Tá bom, queridos? Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço Até vocês terem logo. aceitado. Foi um prazer, tá? Eu vou postar aqui a live e deixar exposto aqui o meu reconhecimento pela pessoa de cada um e pelo trabalho de cada um, tá bom, queridos? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijão. Beijo laranja. Tchau. Beijo laranja. Isso aí. Tchau, tchau.